É uma pergunta que você já fez, eu tenho certeza, né? O que é que existe realmente além daquilo que a gente consegue ver? Nós vamos conhecer um pouco de uma mulher que eu tenho uma profunda admiração, que é Zíbia Gasparetto. Mas você soube, sabe, como é que já se informou, como é que tudo isso começou, como é que Zíbia Gasparetto é a médium de hoje, que é essa mulher tão reconhecida hoje, né? Como é que a mediunidade dela começou e aconteceu? Mas eu vou deixar ela mesmo contar. Rodou. Adolescente, 13, 14 anos, eu colecionava muitas frases de filósofos, eu gostava de ler livros nesse sentido, sobre a vida, sobre as coisas. Mas depois, quando eu já estava casada, né, aos 22 anos, já tinha 2 filhos pequenos, foi que de repente, de madrugada, eu acordei com o corpo todo formigando. Eu estava consciente, mas eu não consegui controlar. Eu me levantei e comecei a falar em alemão, um idioma que eu não conheço. O meu marido ficou muito assustado, né? E ele entendia alguma palavra de alemão, mas ele também não falava corretamente. E a entidade que estava comigo, né, naquela hora, ficava muito bravo, porque ele não entendia e tudo. Aí ele ficou assustado, abriu a janela, eu morava num sobradinho geminado, eram 2 horas da manhã, e ele chamou a vizinha, pedindo que ela fosse nos ajudar. Ela não entendia também nada, mas ela já sabia que aquilo podia ser mediunidade. Ela chegou lá e disse, isso é coisa de espírito. Ela fez uma oração e eu voltei ao normal. E o meu marido, no dia seguinte, né, ele foi a uma livraria procurar livros a respeito disso. E indicaram a ele os livros de Allan Kardec, e ele levou isso para casa e começou a estudar. E aí, então, nós gostamos da filosofia e passamos a estudar esse assunto. Então, nós nos sentávamos uma vez por semana e fazíamos o Evangelho no Lar, que é uma prática que a Federação ensina para você ter boas energias, né, para a família ter proteção. E foi aí que, numa certa noite que nós estávamos estudando, eu senti uma dor imensa nesse braço direito do cotovelo, parecia do cotovelo para a mão. E parecia que era uma coisa assim, até reumática, uma dor incrível. E a mão mexia sozinha, eu não podia controlar a minha mão. Ele, que já tinha alguma experiência, falou, pode ser psicografia. Imediatamente eu peguei o lápis, a minha mão começou a escrever. Naquela ocasião, a mão escrevia sozinha e não era uma coisa assim com muito sentido. Mas havia palavras assim dispersas, né, no assunto, rabisco, palavras. Mas depois, logo em seguida, numa outra reunião, aí eles começaram a ditar para mim. E já começou o primeiro livro. Quando chegou no último capítulo, no finalzinho, ele assinou Lúcius. E desde então ele tem estado comigo, ele é o autor desses romances todos que eu tenho escrito. Então é um trabalho de parceria que eu adoro. Enquanto Deus me der força, eu vou continuar fazendo. Tem razão. Ele já mandou algumas mensagens, né? Mas ver assim é muito bom. Eu estou aqui conversando com a Zíbia, bem-vinda, Zíbia. Que legal. Eu estava vendo essa história dela, e ela conhece a história melhor do que ninguém. Então, a gente não precisava assistir, eu já tinha visto. Então, eu estava perguntando a ela se o marido dela era vivo ainda, né? Que eu não sabia. E eu queria que você contasse. Ele morreu... Não, faz 30 anos, né? Acho que mais, 31. Ele partiu em 1980. Teve assim, ele desencarnou em menos de 5 minutos num infarto fulminante. E aí eu tive que aprender a andar com as próprias pernas, porque enquanto ele estava aqui, eu era muito mais ligada, né, à família, a ele, cuidava mais dele, não trabalhava nem nada. Só trabalhava mesmo com a mediunidade lá no centro. Mas eu acho até que ele foi, né, porque
eu precisava desenvolver a minha capacidade, meu trabalho, e aí eu fiquei mais livre para fazer aquilo que eu precisava. Mas ele continua, a vida continua. Eu perguntei a ela assim, né? Você tem notícias dele, né? Como é que é essa relação? Porque era uma relação muito íntima, né? Pois é. Se eu estou preocupada com alguma coisa, com algum problema familiar, ou mesmo com problemas assim que eu preciso decidir, eu tenho uma poltrona ao lado da minha cama, e ele vem e senta, fica sentadinho lá, não fala nada, mas eu vejo ele ali, como que dizendo, fica firme que eu estou aqui, né? Estou te apoiando. Isso me faz muito bem, me comove, me dá bem-estar, eu me sinto muito bem com a presença dele. O amor continua, né? O espírito é eterno. Então, a ligação de afinidade, o amor é para sempre, não acaba nunca. Você diria assim que um médium é uma ligação, é como se fosse um ponto de comunicação e ligação mesmo entre os vivos e os mortos? Você se sente assim? O nome já significa, fica no meio, né? É o médium. No meio do caminho. Mas eu me considero, por exemplo, uma secretária, né? Que precisa ser bem eficiente, persistir, fazer o horário direitinho, deixar pensamento bom, positivo, né? Para não entrar na maldade, na perturbação mental e poder fazer uma sintonia. Porque quando, por exemplo, quem escreve os romances, né? O Lúcius, quando ele está próximo, que ele vem para se comunicar comigo... Como é que é o seu dia? Tem hora? Tem hora. Tem hora para começar, mas não tem hora para terminar. Porque depende, né? O tempo que dura a comunicação depende muito da energia do ambiente, do dia, se está muito pesado, assim, a parte astral. E se eu estou muito bem, ele se estende mais. No dia que eu estou mais cansada, ele fica menos tempo. Então, inicia naquele horário. Hoje eu faço 3 vezes por semana, antes era mais. À tarde tem um horário, às 3 da tarde, tem horário para começar e cada dia é um livro diferente. Né? Você não escreve? Ao mesmo tempo. É que tem uns mais adiantados, outros mais, porque às vezes vai mais rápido um do que o outro. Você disse na entrevista que ele dita para você, é isso? Ele dita. Então eu chamo, hoje é no computador, não é mais... Na mão? Na mão, que tinha que depois datilografar tudo, né? Passar limpo e tal. É trabalhoso, hoje é no computador. Eu chamo o livro do dia, porque eu não sei nem o nome a gente escolhe depois, porque ele não escolhe o nome. Ele diz que capa, nome, essas coisas. Mas como é que explica um pouco para quem ou não acredita ou não entende, né? Como é que é um pensamento, Zíbia? Não, é uma voz que fala dentro da minha cabeça. Você escuta uma voz? Escuto uma voz, mas ela é dentro da cabeça. Qual é a diferença da voz dentro da cabeça? Mas dá para saber o timbre, saber que é uma voz de homem. A dele, né? No início, quando começou... Dele, você conversa com ele? Eu converso. Você conversa mentalmente? Em pensamento? No início, ele me acompanhou durante uma temporada, quando eu saía, ele me ensinava uma série de coisas. Tipo o quê? Por exemplo, eu me lembro, um dia eu estava andando no viaduto do Chá, atravessando em São Paulo, e um casal passou por mim, e o rapaz assim com o braço no ombro dela, ele falou para mim... isso aí é a posse. Ele está dominando ela. É o jeito da posse, olha como ele está. Segurando daquele jeito assim, à noite, né? Domínio da posse que ele tinha sobre ela. No gesto. E ele ia esclarecendo certas coisas assim. Quer dizer, ele foi te mostrando sinais e contando os casos, né? Do comportamento das pessoas, chamando a atenção, porque eu era assim, uma menina muito ingênua, sabe? Muito naquela época também, né? Eu era uma pessoa muito ingênua, assim. Você está com 85 anos, é isso? 85. Mas não parece de jeito nenhum. Não é um elogio fortuito, não. Não. Realmente você está num vigor, né, pessoal. Você sabe, é a alegria de viver. Porque quando o Lúcio vem... Como é que ele é? Você sabe o jeito que ele é? Uma vez o meu filho Luiz, que tem a pintura, né, mediúnica, ele fez um retrato que eu tenho na minha sala, no meu escritório. Muito bonito dele, que ele foi do parlamento inglês. Então, com aquela toga que eles usavam na época, né? E tem lá uma... Mas você não o vê, você não, só às vezes escuta. É muito raro ver, mas eu ouvi.
Tá. Mas quando ele se aproxima, eu sei que é ele, porque Você sente? a clareza mental, começo a ver coisas que eu não via, sabe? Não é o meu pensar, abre, clareia, fica lúcido, sabe? Então isso é uma sensação muito boa. Quanto mais ele vem, eu escrevo, melhor eu fico. E ele ser do parlamento inglês, são coisas que ele te contou. Ele contou a vida dele. Eu nunca perguntei, porque assim, Ana, os espíritos, eles falam aquilo que eles querem e que eles podem. Então, não adianta perguntar, eu só vou falar aquilo que eles querem, eles saem pela tangente, assim, não falam nada, né? Então, eu espero. Aí ele me ditou um livro, que é a vida de 2 encarnações dele, que é O Fio do Destino. Ah, ele resolveu então, contar através ele foi do do parlamento inglês e ele foi juiz e escritor na França. Juiz. E ele fala, você escuta a voz dele em português. Já vai ditando. Por exemplo, o Chico Xavier recebia mensagem de familiares, né, de pessoas que partiram, mas o Lúcio não. Ou mesmo ele ou outros amigos espirituais que comparecem, como Silveira Sampaio, né, aquele grande artista e até de televisão, tudo. Eles aparecem e ficam do lado e vão ditando. E não falam nada. Eu sinto a presença. Você sabe isso, quem já começam a ditar. Ou é um conto, ou já começa um livro, ou já é uma frase, né? Porque eles gostam de... Às vezes,